Primeiro livro de Reis 17, a partir do versículo 8. Semana passada, nós vimos o Senhor ordenar a Elias que comparecesse perante o rei Acabe. E ali, Elias profetizou ao rei Acabe. Vocês se lembram que Acabe era esposo de Jezabel e o maior propagador do culto a Baal no reino do norte. Baal, segundo a crença cananita, era o responsável pelas tempestades, pelas chuvas e pelas colheitas. Essa era a crença dos cananeus. Então Deus manda Elias comparecer perante o rei Acabe e profetiza uma seca que durará 3 anos e meio. Quando Elias faz isso, obedientemente, ele manda que o profeta vá para a região de Querite, próximo àquela região ali do Jordão, onde ele seria sustentado por corvos e beberia do ribeiro de Querite. Mas como havia uma seca se alastrando sobre a terra e uma seca severa, o ribeiro acabou se secando. Agora, Deus dá outra ordem para Elias, uma ordem bem estranha. Se nós tentarmos usar a razão simples para entender essa ordem de Deus, eu confesso para vocês que uma série de interrogações começarão a surgir no nosso coração. O Senhor, nada mais, nada menos, ordena para que Elias vá 50 quilômetros, ele vai sair de Querite e vai viajar 50 quilômetros, deserto adentro, para a região fenícia de Sarepta. Ele vai tirar Elias do território de Israel e vai enviá-lo para a região de Sarepta. E Sarepta ficava perto de Sidom. E o que era Sidom? Uma cidade muito próspera que estava sofrendo com a seca. E Sidom era a cidade de Jezabel, a esposa de Acabe. Então, Deus tira Elias de Querite, manda Elias para território fenício, ou seja, território inimigo, a terra onde Baal era o Deus adorado, para que ali, preste atenção, ali ele pudesse ser sustentado por uma viúva. As viúvas eram as pessoas mais necessitadas da terra. Eu já expliquei para vocês aqui várias vezes qual era o contexto no qual as viúvas estavam inseridas. Agora imagine só, uma viúva com um único filho que morava em Sarepta, assolada pela seca. Como que essa mulher seria capaz de cuidar de Elias? Pois essa foi a ordem do Senhor. Acompanhem comigo versículos 8 e 9, que é o versículo-chave da nossa exposição. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: assim que o ribeiro secou, Deus deu essa ordem para Elias: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora nós vamos ver o desenvolvimento do enredo dessa história. Como que essa história vai corroborar para a concretização dos planos de Deus, e principalmente, essa história não está aqui inserida, irmãos, à toa, porque essa história é rica em lições e aplicações para a nossa vida. É uma coisa impressionante. Pois bem, quando Elias vai para Sarepta,
Obviamente que ele já sabia que haveria uma viúva que o sustentaria. E se vocês me permitem, talvez Elias estivesse pensando que ele chegaria num lugar onde uma mulher com provisões cuidaria de Elias. Mas para a frustração de Elias, ele chega numa região que também estava sendo assolada pela seca, encontra-se com uma mulher apanhando gravetos, era viúva, não é? E essa viúva estava para preparar um último alimento para ela e para o filho, porque toda a sua provisão havia se esgotado, havia acabado. Acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo 11, não é? Elias chega na região de Sarepta, ele então pede à mulher um pouco d'água. A água ela tinha. Ela então vai providenciar água para Elias. Quando ela volta com a água, Elias pede a ela alguma coisa de comer. Veja só o desenvolvimento do texto. A partir do versículo 11. E indo ela a trazê-la, ou seja, a trazer a água, a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, olha a resposta da viúva, olhe para onde Deus enviou, olhe para onde Deus enviou o profeta Elias. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Né? Se vocês me permitem, e aqui eu vou conjecturar, apenas uma conjectura, se vocês me permitem. Elias pode ter pensado assim, gente, eu não estou entendendo mais nada. Deus disse que essa mulher ia me sustentar. Essa mulher, que não tem absolutamente nada para me oferecer, é que vai me sustentar? Obviamente que eu estou apenas conjecturando. Mas o fato é que Elias, aqui, movido pela fé, ele vai dizer o seguinte para aquela mulher, a partir do versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. É aqui que a coisa começa a se aclarear. Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quanto tempo durou a seca? 3 anos e meio, não é? 3 anos e meio. Ou seja, durante todo esse tempo, aquela mulher foi sustentada pelo Senhor e o Senhor, através daquela mulher, sustentou o profeta Elias, que estava obedecendo uma ordem de Deus, habitando numa terra estranha, até o momento em que ele deveria se apresentar novamente ao rei Acabe. Tudo dentro do propósito de Deus. Por mais estranho que pareça, por mais fora de lógica que pareça, essa foi a ordem de Deus, e Deus assim o fez, porque ele tinha tudo sob controle, não é? O que foi que a mulher fez? Aqui eu quero abrir um parêntese e perguntar para você que está aqui nessa noite, se fosse você que estivesse no lugar daquela mulher, diante da iminência de ver o seu filho morrer de fome, e um homem estranho na sua frente pedindo para que você não faça o alimento para o seu filho, faça para ele, qual seria a sua posição, qual seria a sua decisão?
A maioria aqui são pais e mães. Imagine nós, pais, mães. O filho com fome. Um forasteiro, uma pessoa estranha, dizendo: não faça pão para o seu filho, faça para mim primeiro. Mas eu só tenho um punhado de farinha, um punhado de azeite, não tem problema, faça para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Que Deus de Israel? Essa mulher era uma pagã, era uma moradora de Sarepta, que ficava próxima a Sidom. Era uma pagã que não conhecia o Deus de Israel. Observe só a dramaticidade do texto, irmãos. Quando nós lemos o texto assim, de relance, uma primeira leitura, nós não capturamos toda a dramaticidade que o texto tem. O texto é cheio de pormenores que não podem passar despercebidos aos nossos olhares críticos. Precisamos entender algumas coisas. Uma mulher pagã, olhando para um homem que ela não conhece, pedindo para ela não fazer comida para o filho, primeiramente fazer para ele, e ela tem apenas uma promessa de que o pão não vai faltar, de que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. Que texto é esse? Que situação é essa? Respondamos com sinceridade. Se fôssemos nós no lugar dessa mulher, obedeceríamos Elias ou não? Parece simples, mas não é. Coloque-se no lugar daquela mulher. Mas veja só o que ela vai fazer. Veja só o que ela vai fazer. Versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Que coisa! Não são raras as vezes em que pessoas de fora de Israel, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, manifestaram mais fé do que o povo de Deus. Vocês se lembram daquela mulher cirofenícia, da mesma linhagem aqui, dessa viúva de Sarepta, que estava com uma menina endemoniada em casa, e ouviu de Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse: sim, eu sei, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que foi que ela estava mostrando para Jesus? Uma fé impressionante. Eu sei quem eu sou uma cachorrinha mesmo, mas eu me contento com uma migalha do teu poder. Eu creio tanto no Senhor que uma migalha é suficiente para mim. Vocês se lembram daquele centurião romano? Um gentio que disse para Jesus: cura meu servo, mas o senhor não precisa nem ir lá em casa. Só do senhor falar eu sei que ele vai ser curado. E Jesus olha e fala: nem em Israel eu encontrei uma fé dessas. É impressionante. Às vezes nós vamos encontrar, escute o que eu vou falar para vocês, porque isso aqui é um puxão de orelha em nós. Às vezes nós vamos encontrar atitudes, posicionamentos, posturas em pessoas que não conhecem a Jesus melhores do que no próprio povo de Deus. Existem pessoas que têm muitas vezes um comportamento, uma postura muito melhor do que posturas que nós encontramos nos filhos de Deus. É impressionante. Aqui nós temos uma mulher assim, uma mulher que manifesta uma fé tamanha, e foi essa fé correspondida pelo Senhor. Mas aí acontece algo trágico. Nós estamos falando de um tempo de carestia, de um tempo de seca, de escassez, de sofrimento. E obviamente talvez o menino dessa mulher, desnutrido, não se sabe qual o motivo, ele adoeceu. E aí a coisa complica ainda mais, porque a mulher já era viúva, não tinha marido para cuidar dela. Em quem ela depositava a esperança dela? No filho. Assim viviam as viúvas. As viúvas, depois que os maridos morriam, eram totalmente
totalmente dependentes dos seus filhos. Os filhos iriam crescer e cuidar das mães. Agora, o filho dessa mulher morre. Ela então acha que Deus está punindo por algum tipo de pecado. Acompanhe o texto comigo, a partir do versículo 17. Veja só. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Talvez essa mulher tenha cometido delitos, pecados no passado, e ela acreditava que aquilo poderia ser uma punição de Deus. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então Elias ora a Deus. Ele pede a Deus que traga o menino de volta. O menino havia morrido. E ele pede a Deus em oração pela ressurreição do menino. Você pode acompanhar aí depois a leitura no seu texto. Deus então ouviu a oração de Elias, traz o menino de volta à vida. Elias pega o menino e o devolve à sua mãe. E aí ele obtém da mulher uma declaração impressionante que está no versículo 24. Veja só. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, pense comigo. Vamos recapitular aqui algumas coisas e depois nós vamos partir para a aplicação. Porque esse texto, ele já foi lido, relido, estudado, analisado pelos irmãos, eu tenho certeza, diversas vezes. Quantas vezes você já leu esse texto? Diversas vezes, não é? Mas eu queria que nós pensássemos sobre essa temática. Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda Elias profetizar uma seca, depois envia-o para um local onde só havia um ribeiro, ali seria sustentado por corvos e beberia do ribeiro. O ribeiro seca e Deus o manda para o território inimigo, Sarepta, perto de Sidom, a terra de Jezabel, esposa de Acabe, inimigo de Elias. Ele vai então a uma mulher viúva, que tinha um único filho, pobre, sem nada para dar de comer ao profeta, e depois permite que o filho dessa mulher morra. Que Deus é esse? Eu quero que nós agora aprendamos algumas coisas aqui. As aplicações dessa noite serão, na verdade, algumas respostas que nós vamos dar para essa pergunta. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz essas coisas? Que muitas vezes nós tentamos encontrar ali uma linha de ligação entre uma coisa e outra e nós não conseguimos. Que Deus é esse que deixa esses acontecimentos trágicos acontecerem de uma só vez? Que Deus é esse? Eu quero procurar algumas respostas para você, não é? Nesse texto. Eu quero que nós pensemos. Em primeiro lugar, que Deus é esse? É o Deus de mistérios. Quem na face da terra, responda para mim, irmão, quem na face da terra pode compreender esse Deus? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sabe qual é o tema que eu ia dar para essa exposição? Mas eu achei muito pesado. Eu falei assim, não, eu vou suavizar um pouco. Mas eu ia colocar o seguinte tema: as loucuras de Deus. Mas eu pensei bem e falei assim, não, eu não vou pegar tão pesado não, eu vou colocar que Deus é esse. Mas na verdade, irmãos, nós não compreendemos esse agir de Deus muitas vezes. Se você fizer uma análise na palavra de Deus, você verá tanta coisa acontecendo que aparentemente não tem respostas, não tem ligação, não tem nenhum elo. Mas esse é o nosso Deus. Quer ver uma coisa? Que Deus é esse? É o Deus de mistérios. Olha só, a Noé, ele manda construir
uma espécie de embarcação numa região desértica para se proteger de algo que nunca havia acontecido. Tem lógica. Que Deus é esse? Abraão, que na época se chamava Abrão, ele manda sair de sua terra próspera, errante pelo deserto, para uma terra que Abraão não conhecia, baseado na promessa de que ele seria pai de uma grande nação, sendo que a esposa era estéril. Que Deus é esse? A um escravo, no caso aqui José, ele simplesmente eleva ao posto de primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra. Que Deus é esse? A Moisés, ele se apresenta numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Anos mais tarde, algum tempo depois, não se trata de anos, mas algum tempo depois, tira o povo dele do Egito, coloca esse povo diante do mar, permitindo que Faraó vá em captura do povo, encurralando o povo, mandando Moisés abrir esse mar com um cajado, com uma vara, e o povo passa pelo meio do mar a seco. Que Deus é esse? A Josué, ele manda marchar com o exército 7 dias em volta de uma cidade fortificada e depois manda o povo gritar para que os muros caiam. Que Deus é esse? Usa um homem com apenas 300 soldados para derrotar um exército de 135 mil. Permitam-me aqui mais uma colocação, aliás, mais uma não, mais duas. Que Deus é esse? Que vai derrubar um gigante com quase 3 metros de altura, através de um menino com uma funda e uma pedra. Que Deus é esse? Que pega o homem mais perigoso do primeiro século, perseguidor de gente, perseguidor de cristãos, mão suja de sangue, e faz dele o maior missionário do cristianismo. Eu pergunto para vocês, há como, ou será que há uma mente na terra capaz de entender esse Deus? Não há. Ninguém consegue. Nem eu, nem você. Não há PhD nisso, PhD naquilo, não há diplomas na parede que consigam nos dar uma fagulha do que é esse Deus. Não tem jeito. Então, o que é que cabe a nós? Confiar nesse Deus, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus nunca disse que as coisas que Ele faz precisam fazer sentido para nós. Elas fazem sentido para Ele. Eu sou apenas um receptáculo da sua graça e da sua misericórdia. Eu gosto muito, irmãos, de alguns textos da palavra de Deus. Um deles, Romanos 11, 34 e 35. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode entender os planos de Deus? Quem é que pode entender o agir de Deus? Quem é que pode compreender como é que Deus faz as coisas? Ele fez essa pergunta para Jó. Jó, capítulo 38, versículos 1 a 4. Veja só, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu me ensinarás, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Há uma frase de Agostinho de Hipona que diz assim: Deus é mais verdadeiramente imaginado do que expresso, e existe mais verdadeiramente do que é imaginado. Irmãos, sabe o que eu preciso? Eu preciso apenas confiar em Deus.
Às vezes eu não estou entendendo absolutamente nada do que ele está fazendo, mas eu confio nele. Elias não questionou, Elias não argumentou. Deus mandou Elias, vai para diante de Acabe e profetiza. Elias foi. Fala com ele que vai haver seca. Elias falou. Agora foge, vai para Querite. Elias foi. Vou mandar corvos te sustentarem. Elias creu e esperou. Bebe do ribeiro. Elias bebeu. O ribeiro secou, Deus diz, vai para Sarepta. 50 quilômetros, debaixo de sol, deserto. Ele foi. Chegando lá, tem uma mulher que eu mandei te sustentar. Ok, Senhor. A mulher está apanhando cavacos. Eu quero um pedaço de pão, não tenho nada para te oferecer, só para o meu filho. Eu quero para mim primeiro. Como assim? Mas é assim que Deus faz. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e nós realmente questionamos, Senhor, eu não estou entendendo o que é isso. Por quê que essa questão estava praticamente certa para acontecer e agora não acontece mais? Por que o Senhor fechou aquela porta? Por que o Senhor não permitiu que aquilo acontecesse? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho passado por tanta dificuldade? Por que eu tenho passado por tanta luta? Senhor, por que as pessoas estão se afastando de mim? Senhor, por que está acontecendo essa situação? A gente não entende. Mas uma coisa eu sei, irmãos, nós estamos nas mãos de um Deus que cuida de nós. E nós precisamos confiar nele, assim como Elias confiou. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E eu me atrevo a dizer que talvez Elias não estivesse entendendo absolutamente nada, mas ele confiou em Deus. É o que nós precisamos, porque nem sempre nós vamos entender, não vamos compreender, mas Deus sabe o que está fazendo. Eu já falei para vocês que Deus é um grande enxadrista, e nós estamos ali no tabuleiro da vida e ele está mexendo as peças e as peças estão contribuindo para que ele saia vencedor no final. Então aqui eu aprendo a primeira coisa, que Deus é esse. É um Deus de mistérios e continuará sendo. E ele não se obriga a te explicar coisa alguma. Você tem que apenas fazer aquilo que ele disse para Jairo. O que foi que ele disse para Jairo? Crê somente. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou tirando algumas coisas de você agora, porque você vai entender um dia. Agora você não entende, mas um dia você vai entender. Por que eu te tirei isso? Por que eu deixei você passar por essa situação? Por que eu não abri aquela porta? Por que você passou por aquele momento difícil? Por que você sofreu perdas? Por que eu deixei você chorar a noite adentro e eu não te respondi? Porque Deus quer que nós confiemos. Talvez você esteja em Sarepta hoje. Talvez você esteja diante de momentos difíceis hoje. E o diabo fica sussurrando no seu ouvido de que você não é filho, não é filha de Deus, de que Deus não olha para você, de que Deus se esqueceu de você, de que você deve ter aprontado alguma coisa para Deus não estar te respondendo. O diabo, ele é expert em sussurrar nos ouvidos. Não dê ouvidos para o diabo. Ainda que você esteja em Sarepta, confie em Deus. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Mas o que é, ou quem é, ou que Deus é esse? Eu também aprendo que ele é o Deus de provações. Veja só, uma viúva sem nada para comer recebe a visita de um forasteiro que lhe pede algo de comer. Um forasteiro é enviado a uma mulher que o sustentará, porém, o que ela tem mal dá para ela e o filho. Deus é um Deus de provações. Às vezes, Deus nos prova. Sabe para quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, muitas vezes, vai tirar tudo de nós, todos os recursos. Nada do que eu faço dá certo. Deus vai tirar todas as possibilidades, todos os recursos para extrair de mim algo precioso. O que é, pastor? Fé. Às vezes, as piores provações que passamos, os momentos de dificuldade, onde parece que nós não temos mais nada, estamos no limite, não temos mais nada, não temos para onde correr, não temos mais portas para bater.
para que Deus possa extrair de nós aquilo que Ele mais quer: fé. Então aqui nós estamos diante de duas pessoas sendo provadas. Nós estamos diante da mulher sendo provada. E nós estamos diante de Elias também, porque Elias vai ter, irmãos, escute, nós estamos aqui tomando conhecimento do início do ministério de Elias, e Elias teria uma grande responsabilidade na segunda vez que ele se apresentasse para Acabe. Porque vocês vão ver nos próximos estudos, esse mesmo Elias se apresentando agora diante de Acabe e enfrentando uma multidão de 450 profetas de Baal sozinho. Só ele e Deus. Então eu quero crer que Elias também estava passando por provações para conhecer melhor esse Deus que estaria com ele no Carmelo. Entendem? Então não é só a mulher que está sendo provada. Não é só a mulher que está sendo colocada contra a parede. Elias também está passando por uma provação. Como é que essa mulher pode me sustentar? A situação dela é 1000 vezes pior do que eu imaginei. Mas Deus está ali mostrando para Elias algumas coisas, e Elias vai precisar muito disso lá na frente, irmãos. É muito importante que nós entendamos que todas as vezes que passamos por provações, Deus quer extrair algo de nós. E Deus está nos preparando para algo à frente de nós. Irmãos amados, eu já conheci pessoas na minha vida que passaram por grandes provações. Provações terríveis. Já conheci. E eu sou testemunha fiel do enredo dessa história. E eu vi o antes e o depois da provação. E posso dizer para vocês, todas as pessoas que passaram por grandes provações são verdadeiros gigantes na fé hoje. Estão preparados para qualquer coisa. É impressionante. Se aquilo que eu vi acontecer na vida de algumas pessoas não foi capaz de derrubar essas pessoas, nada é. E eu acredito piamente naquilo que eu vou dizer para vocês agora. Existem pessoas nessa terra que Deus separou para serem duramente provadas, para que Ele as tenha como referências para a igreja. Toda igreja tem gigantes da fé dentro dela. Pessoas que enfrentaram duríssimas provações e saíram vitoriosas para serem modelos de fé para os demais. Eu conheço pessoas assim. Pessoas nas quais eu me espelho. Então Elias foi abençoado pela mulher e a mulher foi abençoada por Elias. Ambos passaram por provações aqui. Ambos passaram por provações. Mas eu acredito uma coisa, que, aliás, tem uma frase antes que eu quero dizer para você. Tem uma frase de um anônimo, não sei quem escreveu. Diz assim: nosso grande mestre escreve muitas lições brilhantes no quadro negro da aflição. Mas que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que fez tanta coisa que nós não entendemos aqui? É o Deus abundante. Abundante. Botijas cheias de azeite, vasilhas cheias de farinha. Nada que vem de Deus é pouco. Levanta a mão aqui para mim. Quem pode me dizer uma bênção de Deus que ficou aquém do que você esperava? Um dia desse eu estava tentando processar na minha mente as coisas que Deus tem feito na minha vida. E eu tive que parar, porque eu não conseguia. Abundância de bênçãos da parte de Deus. Vocês já pararam para pensar? Agora eu estou falando para a igreja, para a PIB de Pará de Minas. Vocês já pararam para pensar na abundância que tem vindo de Deus para essa igreja? Como essa igreja tem sido abençoada por Deus? Como temos sido abençoados? Irmãos, sinceramente, eu falo para vocês com propriedade, porque eu estou inserido no grupo da Associação de Igrejas Batistas do Oeste de Minas. Eu estou dentro de uma convenção
E eu estou inserido na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E eu não consigo parar de pensar nesse período dramático que vivemos, que foi a pandemia que enfrentamos nos anos de 2020 e 2021. E parte de 2022. Eu não paro de pensar nesse período. Tivemos momentos dificílimos, mas foi impressionante como Deus cuidou dessa igreja. Irmãos, eu tomei conhecimento de igrejas que tiveram de chamar os seus pastores e fazer com eles uma renegociação de salários, reduzindo em 20%, 25% os rendimentos dos pastores, porque a igreja não tinha condições de continuar sustentando seu ministro. Igrejas que tiveram que demitir funcionários, igrejas que tiveram que mudar totalmente a parte orçamentária por falta de condições. E aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero dizer para vocês que nossa igreja foi sustentada pelo Senhor durante a pandemia. Como Deus abençoou a nossa igreja durante a pandemia. De forma abundante. Nada faltou para essa igreja. Embora tivéssemos passado e passamos por momentos dificílimos, até mesmo nos momentos difíceis, Deus não deixou de nos consolar. Deus não deixou de nos fortalecer. Deus não deixou de estar conosco. Atravessamos esse deserto e aqui estamos. Firmes, de pé, crescendo. Fiquei impressionado, domingo de manhã, vi as fotos do culto de domingo de manhã, que maravilha. Vi o culto, que pregação, que louvor. E eu olhando e pensando, meu Deus, quem é que sustenta a obra de Deus? É o Deus da obra. É Ele que cuida do povo dele. E quando Ele toma para cuidar, é abundância, irmãos. Deus tem abençoado o povo de Deus. A economia fica por nossa conta. Vamos ser sinceros, temos sido muito econômicos com o Senhor, sim ou não? Econômicos. Às vezes oferecemos para Deus o mínimo que podemos. Deveríamos estar diante do Senhor o tempo todo com os nossos corações agradecidos, entregando a Ele o melhor que temos, porque Ele tem dado a nós o melhor, irmãos, o melhor. Lucas 6,38, a palavra de Deus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Sabe o que Jesus quis dizer? É como se você recebesse um saco cheio de grãos e alguém batesse o saco no chão para caber mais. É isso que a palavra aqui, recalcada e sacudida, significa. É como se Deus, para te abençoar, Ele enchesse um saco de bênçãos e ainda batesse no chão para aquilo de alguma maneira ser socado e caber mais para te dar. É isso que Deus faz conosco. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É incrível como Deus tem sido abundante conosco. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós precisamos retribuir um pouco da abundância de Deus. Como? Sendo um pouco mais abundantes com Ele. Entregando um pouco mais para Ele. Então, irmãos, aqui eu reproduzo novamente o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Hoje eu estive conversando com um irmão, ele esteve aqui conversando comigo, e eu estava observando enquanto ele falava, passando por alguma dificuldade, um problema, e ele então começou a me dizer de algumas coisas que aconteceram com ele num momento difícil que ele enfrentou há poucos dias agora. E eu fiquei pensando nessa mensagem, e eu falei: como Deus cuidou de você, irmão? Pastor, é impressionante, assim, eu passei por essa dificuldade,
Aí, de repente, apareceram algumas pessoas que se colocaram à disposição para me ajudar. 4 pessoas, assim, do nada, oferecendo ajuda. E aí uma pessoa lá de Belo Horizonte depositou um dinheiro para mim. Outra pessoa me encontrou um dia na rua e falou para mim assim: rapaz, eu estou vendo que você está passando por alguma dificuldade, me deu mais um valor, assim, do nada. E eu fiquei pensando, como Deus cuida dos seus filhos. Se eu desse para vocês a oportunidade de virem aqui e darem testemunhos do cuidado de Deus na vida de vocês, nós íamos realizar uma vigília aqui hoje, porque não ia dar tempo. Porque todos nós temos histórias para contar da provisão de Deus. Sim ou não? Todos nós temos. É aquele dinheiro que chega na hora que você não espera, é aquele problema que é resolvido, é aquela situação que você achava, aquele nó que não ia ser desatado, de repente ele é desatado. Aquela situação difícil que você estava enfrentando, de repente não está mais difícil. Como Deus vai abrindo algumas portas para você, como Deus vai resolvendo essas questões, e você se lembrando, envergonhado daquilo que Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí você fala: Senhor, e eu aqui preocupado, eu aqui desorientado, eu aqui arrancando os cabelos, me esquecendo de que existe um Deus que cuida de mim e que cuida de maneira abundante. Essa mulher ousou crer, essa mulher passando por carestia, por dificuldade, essa mulher sofrendo com a seca, não tinha nada em casa, chega Elias, o Deus de Elias está ali com ele, agora não falta farinha na panela, não falta azeite na botija, e todos os dias, imagine só, todos os dias ela acordava, quando ela acordava, o que é que tinha? Tinha azeite na botija, tinha farinha na panela, ela fazia mais pão, fazia mais comida, quando ela pensava que tinha acabado, já estava cheio de novo, porque é assim que o nosso Deus faz conosco, quando nós confiamos nele, a abundância da parte dele. Porque tudo que vem de Deus é abundante. Abundante. Mas eu aprendi aqui pelo menos mais 2 coisas e eu caminho para o final. Que Deus é esse? É o Deus ilimitado. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele não conhece impossíveis. Aqui temos o quê? Aqui temos um filho morto, um profeta orando e um filho de volta à vida. Aqui temos uma mãe pagã sendo abençoada por um profeta de Deus. Aqui temos provisão e abundância. Não há limites para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há. E aqui eu quero realmente pensar nessa situação. Como Deus fez o impossível virar possível. Esses textos estão escritos, irmãos, para que nós possamos confiar, porque nós temos uma tendência de nos desesperar frente a situações que nos aterrorizam. Nós precisamos pedir a Deus que nos perdoe e que nos ajude a olhar para Ele dessa forma, porque Ele é ilimitado. E aqui eu termino. Que Deus é esse? É o Deus daqueles que lhe obedecem. Elias obedeceu ao Senhor, mesmo sendo algo inimaginável. As coisas que o Senhor estava ordenando. A obediência é assim, não se questiona. Da presença de Acabe para o ribeiro de Querite, do ribeiro de Querite para Sarepta, de Sarepta para o Carmelo. Aquele que não, preste atenção nisso, porque eu acho isso aqui muito interessante. Aquele que não obedece a Deus incondicionalmente não está preparado para ver fogo do céu. Nós vamos ver mais à frente esse homem que teve essas experiências com Deus, desafiar 450 profetas de uma vez e dizer: manda fogo, Senhor, e o fogo caindo do céu e consumindo o holocausto. Aqui, trocando em miúdos, quem não obedece a Deus incondicionalmente não vê agir de Deus, não tem experiência com Deus. A vida fica mecânica,
a vida se torna uma figurinha repetida. A vida, não é? É igual aquela revistinha de gibi que você lê umas 10 vezes. Por fim, você sabe ela de cor. A vida, ela se torna a mesma coisa todos os dias. Irmãos amados, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver em novidade de vida. Todo dia na vida do cristão precisa ser uma novidade, precisa ser algo novo, diferente. Um dia tem que ser melhor do que o outro. Agora, só vai ter isso da parte de Deus quando nós o obedecermos incondicionalmente. Quando nós não questionarmos. Quando nós nos colocarmos à disposição de Deus. Tem uma frase de Vance Havner que diz assim: o que o Senhor disse quanto a carregar a cruz e obedecer não está no rodapé, está em negrito, bem na capa do contrato. Eu vou repetir. O que o Senhor disse quanto a carregar a cruz e obedecer não está no rodapé, está em negrito, bem na capa do contrato. Quando o Senhor fala, segue-me, todas as implicações disso estão ali. Vai ser difícil. Eu estava conversando hoje com uma pessoa, atendendo aqui no gabinete, e eu disse para essa pessoa, não vai ser fácil você seguir a Jesus. Eu não vou enganar você. E se você está achando que você vai seguir Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos, esqueça, porque não é assim que funciona. Pelo contrário, às vezes você vai ter até mais problemas. Mas é a melhor decisão que você pode tomar. E eu falava, e essa pessoa ficava assim para mim, com os olhos arregalados, porque talvez ela não estava esperando ouvir aquilo. Mas eu disse para ela, seguir a Jesus é a decisão mais difícil que alguém pode tomar. Mas é a melhor decisão. Mas ele quer uma coisa de você, porque você não tem ideia do que ele vai te dar, mas ele quer uma coisa de você: obediência. 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 Qual é a cristologia desse texto? O que eu aprendo de Jesus aqui? Assim como Elias foi enviado para suprir as carências de uma viúva, Cristo foi enviado para suprir as carências da alma. Quando Cristo entra numa vida, tudo é abundante. Você crê nisso, irmão? Foi isso que aconteceu com você? Jesus supriu sua carência? Ele encheu sua botija de azeite? Ele encheu seu coração de farinha? Quando eu falo farinha aqui, eu falo dele mesmo, pão da vida. Você está se enchendo do Espírito Santo? Falta alguma coisa para você da parte de Deus? Eu tenho certeza que não. Fiquemos então com esse texto maravilhoso e vamos continuar estudando. Semana que vem nós vamos ver Elias se apresentando novamente diante de Acabe. Acabe procurando Elias para tudo quanto é lado. E de repente Elias se apresenta e Acabe diz: és tu o perturbador de Israel? E nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mas eu quero orar com vocês e pedir ao Senhor que realmente nos faça refletir sobre tudo que aprendemos nessa noite acerca desse Deus. Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. Vivamos para a glória dele.